Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Guilherme Matos, aqui do Hub do Investidor, para falar um pouquinho para vocês sobre a nossa carteira de fundos imobiliários, como que ela ficou no fechamento do mês passado e também o que que a gente vai fazer para esse próximo mês, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre rentabilidade primeiro, a carteira rentabilizou 0,21 nesse mês de outubro contra 0,10 do IFIX, tá? É até curioso que a gente teve uma diferença aí de mais 0,11 positivo, foi justamente o número que a gente ficou para trás do IFIX no mês passado. Então, equilibrando, ficando aí no 0 a 0 contra o IFIX nesses últimos 2 meses, tá, pessoal? Falando de forma geral, não teve nada muito destacado para se falar sobre o IFIX, né? A principal modificação foi 2 meses atrás, né, que a gente teve em setembro a questão da MP 1303, que ela foi derrubada e tirou esse esqueleto do armário, que era justamente a gente não saber se os fundos imobiliários iam ser tributados ou não, tá? E comentar também que o IFIX ele bateu as máximas históricas, tá? Apesar dessa alta modesta no mês passado. Em relação ao histórico de desempenho, a gente está com uma diferença aí de mais de 10% contra o benchmark desde que a carteira foi criada, em julho de 2021 para cá. Então, vamos lá, nesses 4 anos, o investidor ganhou aí quase que um ano a mais de rentabilidade. Nosso objetivo, claro, é sempre maximizar isso. Então, a gente trazer o máximo de performance, tentar descolar pouco mais do benchmark, se possível, claro, sem correr mais risco para isso. Falando em relação ao desempenho por ativo, sempre lembrando que esse número aqui é quanto cada fundo colaborou para a performance total da carteira, que são aqueles 0,21 que eu comentei ali no começo. Esse 0,21 é um total return, tá? Então, estou falando do desempenho das cotas, mais os dividendos que foram pagos. É, o JSRE e o PVBI são os dois fundos que eu circulei aqui para a gente falar um pouquinho mais. É engraçado que foi o fundo que mais rentabilizou e o fundo que menos rentabilizou também. Os dois fundos são do mesmo setor, tá? Lajes corporativas. O que que aconteceu, pessoal? Na verdade, o setor de lajes corporativas ele performou bem. No mês passado, só que o PVBI ele é um fundo que ele acabou tendo uma notícia negativa, que foi a projeção de aumento de vacância do fundo, que ela já é alta, tá? Tá na casa aí de 18% e para o começo do ano que vem ela vai saltar para cima dos 20%. E isso, sem dúvida, acaba impactando na receita do fundo, né? Porque os aluguéis não estão sendo. Se não tem locatário, não tem aluguel para receber. E se não tem aluguel para receber, não tem rendimento para distribuir. E o fundo acabou sofrendo um pouquinho mais. Porque assim, a gente está bem confortável com essas posições, tá, pessoal? Tanto o JSRE quanto o PVBI, a gente está falando dos fundos com posições mais premium do IFIX, tá? Em relação à localização e qualidade dos imóveis. Principalmente ali na região da Faria Lima. Os dois fundos estão super bem posicionados e a ideia da nossa carteira é realmente a gente pensar no médio, longo prazo. A gente não vai ficar girando a carteira à torto e à direito. Então, é uma posição boa para a gente ter agora, olhando nesse médio e longo prazo, que eles estão baratos, tá? Eles estão amassados. E assim, a gente estando posicionado agora, à medida que o fundo consiga realmente retomar essas receitas e tudo mais, a tendência é justamente ele ser reprecificado, e aí a gente
não quer ter esse fundo na carteira. Então a gente está tendo esse fundo em posição no momento bom, tá? Pensando realmente na valorização ali para frente, os dois fundos, projeção aí de alta na casa de 30% de acordo com as nossas projeções, tá? O histórico de dividendos da carteira, ele ficou em 0,95 nesse último mês, um pouquinho abaixo do que ele vinha pagando desde o começo do ano, mas ainda com uma média de 1%. Esse um pouquinho abaixo, na verdade, ele é bem natural, tá? A gente teve meses com o IPCA um pouco mais baixo, agosto e setembro, e à medida que o IFIX ele renovou a sua máxima histórica, a função do dividend yield é basicamente quanto ele paga de dividendo em cima do preço. Então, se o preço sobe, o dividend yield naturalmente ele vai ser um pouco mais baixo, tá? Então tá bem tranquilo. A gente não vai fazer nenhuma mudança na carteira para esse mês de novembro que está entrando, porque a gente acredita que estamos realmente bem posicionados, tá? Então, quando a gente olha a relação preço-valor patrimonial da carteira, ela está bem. A gente está pensando ainda realmente numa valorização um pouco mais expressiva à medida que os juros caiam e tudo mais, principalmente olhando para os fundos de tijolo. A gente tem uma média de 0,84 para essa métrica da nossa carteira e comentando sobre alguns outros ativos só. HGLG, ele é um fundo de galpão logístico, uma posição que a gente tem de 5%, realizou uma nova emissão que, na verdade, não era o objetivo captar dinheiro do investidor pessoa física, mas sim fazer uma integração de novos ativos. O fundo ele comprou 10 novos galpões, na verdade, 7 já prontos e dois que estão em construção. Esse mix é muito positivo para o fundo, porque naturalmente você desenvolver, você está construindo um galpão, é mais barato que você comprar ele pronto. Só que você só consegue fazer isso de forma boa, de forma saudável, num fundo um pouco maior, que não cause tanto impacto assim, principalmente nas distribuições do fundo, esses novos imóveis que eles ainda não estão gerando receita, mas à medida que eles ficam prontos, eles acabam tendo um retorno maior do que esses novos imóveis. Então a gente está bem feliz com como se deu essa emissão e a gente segue posicionado ali no BLMG com uma posição um pouco menor, porque ele teve, no final desse último mês, concretizado, ele recebeu as cotas do fundo que adquiriu a maior posição dele, o GGRC, e a gente ainda não viu uma reprecificação um pouco maior na cota do BLMG. Então a gente segue posicionado nesse fundo também, esperando uma certa correção dessa cota, tá? Mas como um todo, esse é o nosso objetivo, tá? A gente manter um equilíbrio bom entre o dividendo que a carteira está pagando e, claro, um potencial de ganho de capital também, tá? Acho que essas eram as principais alterações, principais updates que tinha para trazer em relação à nossa carteira e a gente se vê de novo no mês que vem.